que seguem o Instagram e todas as redes sociais aqui da Integração Escola de Negócios. Eu sou o professor Rodrigo Maia e hoje eu vou falar sobre uma série de cursos, né, e especificamente um programa que vai começar em março, que é um programa muito importante aqui da Escola de Negócios e Integração. E eu especificamente vou falar sobre apresentações de alto impacto, ou seja, como é que você se apresenta em público, como é que na sua empresa, como é que em situações corporativas, em situações formais e até em outras situações específicas, você pode ter uma apresentação muito eficiente, muito eficaz, muito bacana, gerar esse impacto e, claro, um impacto positivo na sua apresentação e como que isso pode mudar e potencializar os seus resultados e mudar para melhor, obviamente, a sua vida profissional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou me apresentar agora no começo, para quem ainda não me conhece, eu já fiz algumas lives aqui, muitos cursos aí ao longo desses 3 anos de integração, muitos cursos, mas vou me apresentar para quem não me conhece, vou falar um pouquinho do curso em si e falar, obviamente, do que é uma apresentação de alto impacto, porque esse nome é bacana, né? Quando você fala apresentação de alto impacto, a pessoa já olha e fala, nossa, vai ser aquela apresentação que vai ficar na memória, vai ser marcante para as pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, como eu disse, eu começo me apresentando. Aliás, antes disso, se você tiver alguma dúvida, quiser colocar nos comentários, temos uma equipe aqui ao meu lado preparada para responder, né, para passar a pergunta para mim. Se você não estiver assistindo ao vivo, nesse momento agora, você está assistindo num momento mais para frente, né, numa hora mais para frente já com o vídeo gravado, também deixa nos comentários as suas dúvidas, que o pessoal da integração vai responder ou vai passar para mim, enfim, mas a gente vai achar uma forma bacana de ficar conectado, tá bom? Então não se acanhe em fazer perguntas, tanto o pessoal que está ao vivo, como o pessoal que vai ouvir o que eu estou dizendo agora da maneira gravada. Vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo Maia, então eu não quero citar questões políticas, mas o que eu quero dizer é que vai ficar fácil você guardar meu nome, né? Rodrigo Maia atualmente é um nome muito citado aí no cenário político, com muito respeito ao deputado presidente da Câmara, mas é um homônimo, né? Então não tem jeito de as pessoas não lembrarem. Toda vez que colocam o meu nome lá, todo mundo na hora faz associação. Mas essa brincadeira é para dizer para você que, olha só que eu já fiz um elemento marcante na minha apresentação. Veja, eu me valei dessa questão do meu homônimo e já iniciei a minha apresentação falando alguma coisa que pode, não necessariamente vai, mas pode marcar as pessoas de já fazer algum comentário, de já falar assim, olha, o Rodrigo Maia, ele tem um nome parecido com o deputado, com o presidente da Câmara. O que eu quero dizer? A gente precisa muitas vezes se valer do contexto todo para que a gente consiga fazer uma boa apresentação. A gente pode ter, aliás, pode não, a gente deve ter a inteligência de pegar determinadas nuances, pegar determinadas características, determinados contextos e saber usar isso a nosso favor. Como eu disse no início, independente de questões políticas, se eu sou a favor ou se eu sou contra a linha ideológica, as linhas políticas, sociais, etc., do deputado Rodrigo Maia, independente disso, isso não é o foco. O foco é que eu tenho um homônimo com uma pessoa muito conhecida. Então, usar isso de uma maneira positiva e com bom humor pode ser uma estratégia boa. Veja que eu disse, pode ser, porque depende do contexto, depende do lugar. Se eu falar alguma coisa nesse sentido, pode não soar bem. Eu já comecei, né, colocando aqui uma situação já de apresentação, mas vamos lá. Meu nome é Rodrigo Maia, eu sou jornalista, tá? Foi a minha primeira formação em jornalismo. Há muitos anos trabalho em diversas emissoras, atualmente eu trabalho numa emissora de televisão também. Então, como jornalista já atuo aí há 20 anos, tá bom, nessa área. Sou professor universitário, então a minha primeira formação, como eu disse, foi jornalismo. Depois eu me formei em radialismo, depois eu me formei em letras. Aí eu fiz especialização em latim, aí eu fiz mestrado e doutorado em linguística e estou finalizando agora nesse mês de março o pós-doutorado na área de linguística também. Então essa formação acadêmica, vamos chamar assim. Estou aqui na Escola de Negócio e Integração já faz 3 anos, como consultor aqui, com cursos na área principalmente de comunicação, apresentação, marketing, vendas, no sentido sempre de entender quais as melhores estratégias comunicacionais para a gente atingir os nossos objetivos. Então, estou aí à sua disposição. Como eu falei, trabalho há muito tempo também em televisão, trabalho já como freelancer já há mais de 10 anos em agência de publicidade, como produtor de conteúdo, como redator e por vezes consultor. Trabalho na área de educação, já fui coordenador de universidade, já fui diretor de universidade, já assumi reitorias aí, enfim, pró-reitorias, enfim, já fiz bastante coisa aí da minha vida e tenho um prazer, um orgulho muito enorme, muito grande, desculpa, um orgulho enorme de fazer parte do time da integração. Então, um time que eu tenho assim, um respeito muito grande por todas as pessoas que fazem parte. Eu gosto muito aqui da integração, gosto muito do pessoal que está sempre aqui comigo e é muito legal. Bom,
Já feita a minha apresentação, aí as pessoas falam, bom, qual é o módulo, qual é a parte que você vai apresentar desse curso da integração que começa em março? Como eu disse, eu vou falar de apresentações de alto impacto, de uma comunicação que realmente faz a diferença para as pessoas. O que a gente tem que ter para fazer uma comunicação de alto impacto? Claro, nessa live aqui, que a gente tem poucos minutos, eu vou falar algumas pílulas, algumas questões específicas, para que depois você possa ver com detalhamento, fazer os exercícios, participar das dinâmicas, das atividades e ter acesso a todo o conteúdo na aula. Então, repito, se você tiver às vezes pergunta, poxa, mas que dia que vai ser o curso? Que horário que vai ser o curso? Quando que vão ser os módulos? Deixe o seu nome aqui nos comentários aqui embaixo, que o pessoal da integração vai responder, vai entrar em contato com você, informar todas as datas e horários. Combinado? Vamos lá. O que é uma apresentação de alto impacto? O que é uma apresentação que realmente faz a diferença? O que é uma apresentação eficiente, que atinge seus objetivos? Bom, não tem, vamos chamar assim, um template, não tem uma forma, não tem uma fórmula do sucesso. Alguma coisa como assim, olha, faça isso que vai dar tudo certo. Como se fosse uma receita de bolo. E eu digo mais para você, eu vou desafiar, tanto você como alguns outros, até consultores, colegas, no ótimo sentido do desafio, é claro. Eu desconfio um pouco quando eu vejo alguns livros, né? Claro que eu estou dizendo aí especificamente da área de comunicação, que fala assim, ó, 10 formas de você se comunicar bem. Aí você fala assim, peraí, essas 10 formas são eficientes? Podem ser. Mas o que eu falo que eu desconfio? Essas 10 formas, é a primeira coisa que eu quero falar para você, você tem que saber quais são, você tem que listá-las, elas são importantes, mas elas podem, em determinados contextos, mudar. O que eu quero dizer? Você na comunicação sempre tem que estar aberto a uma questão chave, que eu coloco como item 1 antes dessas 10 formas de comunicação. E aí que mora esse desafio nessa brincadeira que eu fiz, que é o seguinte, entender de ser humano. Eu falo muito isso nas minhas aulas de comunicação. Eu sou uma pessoa que também falo 4 passos para você se comunicar bem, 4 itens que você não pode esquecer, 10 linhas de raciocínio. Eu falo tudo isso e é super válido. Mas o desafio que eu estou querendo fazer para você é refletir sobre uma coisa. Nada vão adiantar esses itens aqui se você não souber entender, compreender o ser humano. E quando a gente fala de ser humano, o que eu quero dizer para você? O ser humano é uma pessoa que hoje, é um ser, obviamente, que hoje no mundo tem algumas características muito específicas. Eu cito um livro aqui do Steven Pinker chamado Novo Iluminismo, que ele cita uma questão muito bacana. Ele diz assim, os seres humanos atualmente, né, nessa sociedade moderna que a gente vive, líquida, como diz o Bauman também que a gente vive, tem uma característica específica que é o seguinte, ele chama de coexistências etárias. Veja, uma pessoa de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30, convive com uma pessoa de 40, de 50, de 60, de 70, de 90. E isso é muito complexo. Alguns estão em casa agora, estão assistindo no trabalho, em algum outro ambiente, e vão falar assim, mas sempre na humanidade isso aconteceu. Pessoas mais velhas sempre conviveram com pessoas mais novas. É verdade. Aí trago a contribuição do Steven Pinker. Quando ele fala isso da coexistência etária, e é óbvio que isso acontece em todas as gerações há muitos séculos, mas ele cita uma questão importante que ele diz assim, nunca a diferença entre uma pessoa de 50, 60, 70, 80, do ponto de vista do comportamento, dos valores e da geração, nunca a diferença foi tão grande com a próxima geração, que seria pessoas entre 20, 30, 40, e mais uma vez tão grande com pessoas de 5, 10, 15, 20 anos. E agora está todo mundo convivendo. Por quê? Porque o mundo está se alterando, está modificando, está evoluindo, está se atualizando numa velocidade nunca antes vista. Até a questão econômica, questão de PIB, se você pensar em valores absolutos, hoje às vezes em 2, 3 meses a gente cresce em valores absolutos, o que em outras épocas demorava décadas ou até século para crescer. Então o que acontece? A velocidade das informações está muito grande, a velocidade das mudanças está muito grande. Portanto, consequentemente, a velocidade na mudança de comportamento do ser humano também está muito grande. E quando você vai se apresentar a um público, você tem que entender esse contexto. Você tem que saber como se posicionar para esse público. Você tem que entender o seu público-alvo, e às vezes ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Às vezes você pode ter um público com pessoas de diferentes faixas etárias, como eu acabei de dizer, diferentes classes sociais, diferentes, vamos chamar assim, faixas hierárquicas dentro da empresa, né? Níveis, né? Melhor dizendo, hierárquicos dentro da empresa. Ou às vezes você tem um público mais homogêneo. Então você vai fazer uma apresentação para diretores, para o CEO,
Estou me informando que eu tenho mais 10 minutos, então eu vou continuar para você dizendo assim, você está informando, você vai fazer uma apresentação para um CEO, ou você vai apresentação para o CEO com a diretoria. Por mais que você pegue aquelas 10 técnicas de comunicação que eu disse, se você não conseguir aplicar essas 10 técnicas a esse público especificamente, não vai adiantar. As técnicas não vão, por si só, se resolver. Esse é o desafio que eu quero mostrar aqui nessa live. Porque se você tiver que fazer uma outra apresentação, vamos supor que você é um líder de uma equipe, sei lá, da área financeira, se você trabalha, da área administrativa, e você precisa fazer uma apresentação para a sua equipe. E depois da apresentação para a sua equipe, talvez até no mesmo dia, você vai fazer uma apresentação dos resultados seus, da sua equipe, para a sua direção. Então, no mesmo dia, você vai desempenhar 2 papéis completamente diferentes, né? Na verdade, 2 apresentações completamente diferentes, além de 2 papéis, uma de líder e outro papel de liderado. Se você pegar só essas 10 técnicas, repito que é só um exemplo, tá? Se você pegar essas 10 técnicas e aplicar nessa apresentação 1, de você como líder, e na apresentação 2, você como liderado apresentando resultados, sem levar em conta o contexto e principalmente o público-alvo, pode ser que essas 10 técnicas aqui não funcionem. E isso é algo que você tem que pensar muito bem e que a gente vai falar muito no curso. Como é que você contextualiza a sua apresentação ao seu público-alvo? Como é que você consegue, que ferramentas você utiliza de entendimento do ser humano para que você consiga contextualizar com o público-alvo? Isso é muito importante de você entender. Principalmente no mundo, como disse Steven Pinker, das coisas tensetárias, e também no mundo moderno, no mundo dinâmico. E digo mais, estou fazendo agora com vocês uma live de 20 minutos. E tem gente que talvez no segundo ou terceiro minuto da live já foi embora, porque fala assim, poxa vida, eu não tenho 20 minutos para ficar na live. Ou quando você está colocando texto nas redes sociais, por exemplo, nessa mídia que a gente está agora, que é o Facebook, se você escrever mais de 2 parágrafos, mais de um parágrafo, você já tem que avisar no começo assim, lá vem textão, para a pessoa saber que vem um texto grande e ela decidir se vai ler ou não. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão ávidas agora pelas coisas rápidas. As pessoas querem coisas rápidas. Então, você tem que ter no pensamento, olha, as pessoas querem coisas rápidas, mas eu preciso entregar um bom conteúdo. Ao mesmo tempo que as pessoas querem rapidez, as pessoas querem qualidade. Como é que você vai entregar qualidade com rapidez? Você foi preparado para isso? Muitas vezes a gente não foi preparado para isso. Por exemplo, lidar com pressão, né? Pressão por resultados, o pessoal de vendas que está me ouvindo, pressão por resultados. De repente você não está atingindo os resultados, precisa fazer uma comunicação para o seu líder ou até para a sua equipe. Como é que você faz essa comunicação? Veja, para a sua equipe você vai ter que motivar a sua equipe a atingir esses resultados que você como líder, por exemplo, ainda não atingiu. Mas no mesmo dia, você vai ter que fazer uma apresentação para o seu líder, para o seu gerente, o seu diretor, depende aí da nomenclatura da sua empresa. Você tem que apresentar para o seu líder os motivos pelos quais você não atingiu o resultado. Mas veja, você não pode deixar de motivar a sua equipe e nem pode deixar de dar bons argumentos para o seu diretor dos motivos pelos quais você não atingiu o resultado. Olha isso que complexo. Ou seja, se você não entendeu o contexto, se você não entender o seu público-alvo, a sua comunicação tem uma grande possibilidade de não atingir os resultados. Eu, há muitos anos, né, que eu dou aula no ensino superior, já há mais de 15 anos, aqui na integração há 3 anos, eu digo assim, sem nenhum medo de errar. Este é o principal problema de comunicação dentro do âmbito corporativo. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou dizendo, não vou citar nome de empresas aqui por motivos óbvios, mas já aqui pela integração dei treinamento para mais de 15 empresas de grande porte, né, multinacionais, dei treinamento para a área de direção, para CEO presente no treinamento, dei treinamento para áreas mais operacionais, e eu vou dizer que nesse sentido tem esse ponto que sempre é o ponto assim do entrave, o quanto eu entendo de ser humano. Né? Algo que se fala muito e é muito importante, óbvio, que se fala é a questão da inteligência emocional, né? Dos pilares da inteligência emocional, e você vai ver isso também em algum momento no nosso curso, nos módulos que a gente tem, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é importante a inteligência emocional para você se conhecer, para você se validar, para você ter empatia, para você ter automotivação e reconhecer o outro. Então esses 5 pilares são importantes. Mas veja que os 5 pilares da inteligência emocional, o que eles fazem? Aliás, sobre o que eles falam? Sobre uma relação entre você e o outro. Você com você mesmo e você com o outro. Se você não entende de você mesmo e se você não entende do outro,
como é que você vai conseguir uma boa relação e, óbvio, uma boa comunicação com ele? Como é que você vai conseguir ser eficaz? Como é que você vai conseguir atingir os resultados, aliás, eficiente e eficaz, né? E atingir os seus resultados na apresentação se você não conhece adequadamente o seu público-alvo? Muitas vezes a gente primeiro precisa ouvir, pegar elementos dessa audição e formatar o nosso discurso, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Qual é o ponto-chave que vocês vão ver nessa comunicação de alto impacto comigo? Eu vou dar dicas específicas, 5 dicas na hora de você falar, como é que você tem que falar, como é que você articular? Vou falar sobre questões específicas do seu discurso. Por exemplo, aqui é melhor você usar isso, no começo você faz assim, no meio você faz desse jeito, no final você pode fazer desse jeito, várias opções, várias dinâmicas, Mas como é que a gente começa o curso e qual é o fio condutor para que a gente conduza todo o conteúdo do curso? O entendimento do ser humano nessa relação. Você com você mesmo e você com o outro. Esse é o ponto-chave do curso para que você possa aí sim desempenhar todas essas técnicas de maneira assim objetiva e de uma maneira a alcançar os resultados que você pretende. Por isso que a gente fala de comunicação de alto impacto e uma palavra que a gente gosta muito de usar aqui na integração, que claro, está no âmbito corporativo, é resultado. O que eu quero dizer? De nada adianta você fazer esse curso, primeiro, se ele não for útil para você. E o que é ser útil para você, que aí seria o segundo ponto? Se ele não gera resultado. Né? Se você faz o curso, volta para sua casa, volta para o seu trabalho, você não sente diferença de você mesmo, você não sente resultado em relação àquilo que você está falando, que você está fazendo, e no seu trabalho, você vai pensar, poxa, mas para que eu fiz o curso? E nesse sentido eu me comprometo com você. Nós vamos fazer um curso útil e focado diretamente no resultado que você vai obter assim que você terminar o curso e sair pela porta aqui da integração falando, eu estou diferente, e quando você entrar no seu trabalho, você vai falar assim, agora eu vou ter resultado. Então veja, para finalizar aqui minha fala, eu tenho aí 2, 3 minutinhos para a gente finalizar, eu quero dizer para você assim, venha fazer o curso, conversa com o pessoal aqui do marketing, da comunicação, veja as datas exatas, os horários para coadunar aí com suas responsabilidades, com o seu trabalho, se esforce. Muita gente fala assim, poxa, mas eu não tenho tempo de fazer curso, né? Bom, eu tenho 40 anos até hoje, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu tenho 40 anos, estou terminando meu pós-doc e eu ainda não deixei de ser aluno. Aí tem gente que pergunta assim para mim, poxa Rodrigo, mas por que você continua sendo aluno, além de professor, consultor, é claro, por que você continua sendo aluno? Porque quando eu sou aluno, eu me dou o direito de lembrar que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, ou seja, que eu tenho que ouvir mais e falar menos. Eu me dou o direito da humildade de entender que eu sempre tenho que aprender um pouco mais, ou seja, tudo que eu sei ainda não é o suficiente, que eu não posso achar que eu sou o dono da verdade, mas principalmente quando eu entro no âmbito do estudo contínuo, eu entro no âmbito da constante aprendizagem e atualização, que é o que eu estou falando do mundo. O mundo que a gente se comunicava há 10 anos não é o mesmo mundo de hoje, e pela velocidade das transformações no mundo não é o mesmo mundo. Quando eu falo amanhã, eu estou querendo dizer talvez amanhã mesmo. Amanhã, dia 14 de fevereiro, já pode ter mudado alguma coisa. E a gente vê que como a comunicação é importante. E eu falo uma outra coisa antes de terminar, prometo, eu só tenho mais um minutinho agora, né, que é a questão dos soft skills. As grandes corporações falam sempre hoje que as habilidades requeridas para os seus colaboradores, em sua maioria, são os soft skills. Porque os hard skills, que são as habilidades técnicas, as habilidades que você tem na sua profissão, elas são importantes, mas a empresa às vezes pensa assim, mas eu posso ensinar isso para o meu funcionário. Agora, essas habilidades socioemocionais é que realmente vão fazer diferença. E a comunicação, podem pesquisar à vontade aí em todas as ferramentas que vocês têm, a comunicação, se não a principal, é uma das 2, 3 principais, dos principais itens desses soft skills para você adquirir. E nesse curso, sem dúvida alguma, você vai adquirir. Então, eu, Rodrigo Maia, o consultor e professor, não o deputado, espero você aqui na integração para esses cursos. Deixe aqui seu nome, deixe as suas perguntas, liga para a gente, vê os horários dos dias, que vai ser um prazer eu receber você e todas as pessoas que estão aí. Tudo bem? Espero vocês aqui, vamos nos comunicar bastante, nos desafiar bastante, gosto muito do desafio também, e a gente vai fazer uma aula muito dinâmica, muito bacana, que eu tenho certeza que você vai gostar muito de participar, tá bom? Um forte abraço, que você tenha uma tarde maravilhosa, e qualquer coisa, tanto eu como a equipe da integração estamos à disposição. Um abraço!